Olá, seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, atendendo ao pedido do nosso inscrito Gabriel. Ele falou que esse concurso CRF é o primeiro que ele vai fazer e ele tem algumas dúvidas em relação aos estudos, pelo que eu entendi. E é natural, né? Quando a gente faz o primeiro concurso, a gente fica com várias dúvidas, principalmente se não tem uma orientação mais próxima ali, às vezes algum amigo mais experiente já para ir dando algumas dicas. Enfim, então eu vou tentar passar algumas opiniões e algumas sugestões. Falo sugestões porque já quero deixar claro que eu não sou autoridade sobre ninguém. Então, se as coisas que eu falar fizer sentido para você, ok, você pega, absorve, adapta ao seu entendimento. E se você falar, não, isso aí que tu falou só falou água, pelo menos de alguma coisa serviu, né? Foi útil para você identificar o que não serve. Então, acho que de qualquer forma vai ser um vídeo útil. E sobre, eu vou falar das outras matérias, além da matemática, mas já deixando claro, o caminho que eu trilho é na matemática. Eu sou estudante de licenciatura de matemática e já estudava matemática antes de entrar na graduação de fato. Então eu estou tentando ser alguém na matemática. Que dirá eu vou falar alguma coisa das outras matérias, entende? Eu vou falar baseado na minha experiência enquanto estudante, principalmente, e dessa caminhada que eu trilhei em concursos, né? Eu falava mais no outro canal anterior, no canal que agora é um canal pessoal, o Rielson Fragoso, sobre a minha caminhada nos concursos. Comecei lá em fevereiro de 2023, aí fiz meu primeiro concurso ali do Banco do Brasil em abril, e assim foi, terminando agora no 7º concurso, no concurso da Caixa, né? Foi o meu melhor resultado, tá lá nesse canal. Então, vai ser muito baseado na experiência que eu tenho, nas conclusões que eu tirei, das reflexões que eu fiz durante todo esse tempo, dos aprendizados com amigos que prestaram concurso também, concursados e tudo mais, e de várias aulas e, enfim, de tudo que eu absorvi nesse tempo. Claro que não vou falar tudo, mas tentar ser o mais breve possível, embora eu quase nunca consiga ser breve. Então tá. Principalmente se você é iniciante em concursos, você tem que se habituar a entender o edital do seu concurso. É ali que estão as regras do jogo. Tá? Eu não vou fazer uma análise do edital, uma análise completa, eu vou me preocupar aqui em focar em extrair uma estratégia da parte competitiva desse concurso específico. Mas as ideias que eu vou passar nesse vídeo você pode aplicar praticamente a qualquer concurso que você vai fazer. Então, o edital tá as regras do jogo e você tem que se habituar a entender. A primeira dica vai aí. Você pega uma folha, abre um documento no computador, sei lá, e vai anotando suas dúvidas. Na forma de perguntas, talvez, o que eu gostaria de saber que eu não sei sobre o concurso? Você literalmente vai anotando essas perguntas. Depois que você terminar isso, você vai tentando responder elas pesquisando no edital. É a primeira fonte. Aí, se mesmo assim você não achar, ou ficar em alguma dúvida ali, não entender algum item do edital, aí você vai procurar no canal no YouTube, ou fóruns, alguma coisa assim, na internet. Mas primariamente, habitue-se a consultar o edital em caso de alguma dúvida a respeito do concurso. E muito provavelmente essa dúvida vai estar respondida lá, tá bom? Tá bom? Então, vamos ver aqui. O que eu vou buscar aqui? Eu já vou direto para a parte da prova. Aqui estão os cargos, as remunerações. Eu diminuo o zoom. Aqui estão as vagas. As vagas, tipo, não é interessante analisar as vagas? É porque é muito subjetivo, muito pessoal esse critério de eu fazer o concurso ou não fazer pelo número de vagas. Eu penso, mas aí já vamos começar a primeira coisa muito pessoal aí. Se eu decido por um concurso, eu não levo tanto em conta as vagas. Por quê? Porque eu penso o seguinte: se eu for estudar, eu vou estudar para ser o primeiro. Para ser o primeiro, para estar dentro das vagas. O que eu tô querendo dizer
dá o mesmo trabalho, entende? Tipo assim, esse concurso só tem 3 vagas, então não vale a pena fazer. Eu respeito. Pode fazer sentido, sim. Ainda mais se a taxa de inscrição estiver proibitiva, né? E outros fatores também. Faz sentido, na verdade. Eu não tô falando que não faz sentido você levar em conta o critério de número de vagas. Mas um argumento que eu tenho para que ele não seja tão relevante é que dá o mesmo trabalho você estudar para ficar em primeiro ou estudar para ficar na última vaga. Sei lá, tem 1000 vagas, não daria o mesmo trabalho. Mas 50 vagas, 30 vagas, entende? A dedicação que você vai ter vai ser a mesma, não é? Você não vai ficar pensando, não, eu vou me dedicar só até a posição 30 nos meus estudos. Você não sabe o quanto isso significa, não tem como fazer essa dosagem. Você estuda e dedica o máximo que você pode ou não. É só isso. E se esse esforço te deixar dentro das vagas, ok. Se não, paciência. O importante é você responder o seguinte: eu fiz o que eu podia, pronto. Mas aí a gente já começa a filosofar, né? Entra naquela questão de que vale mais é o caminho, não a chegada, blá blá blá. Não é o propósito aqui. Então, tá aí esses 2 centavos sobre essa reflexão do número de vagas. Ó, da inscrição, exposições, solicitação de isenção. Então, praticamente qualquer dúvida que você tenha sobre o concurso estará respondida no edital. Então, requer paciência. Aqui tá a nata da coisa. Analisando a parte competitiva, né? Vou ver se eu consigo trazer isso aqui pro... Eu acho que dá pra ver aqui. Então, aqui, ó, você tem a prova para os cargos de nível superior. Tem a parte de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos são 40 pontos e conhecimentos específicos são 60 pontos. Vou puxar isso pro whiteboard, que eu prefiro lá. Pronto, voltamos. Aqui já começa uma coisa. Cargos de nível superior, nesse concurso, tem questões discursivas. Já vou abrir mão aqui. Eu não tenho experiência com questões discursivas. No máximo, redações. Porque a minha escolaridade atual é nível médio. Eu não fiz concurso de nível superior. Quer dizer, fiz, mesmo sem ter. Fiz um concurso para professor de concurso de Maricá. Mas não, mesmo assim não teve questões discursivas. Então, qual é a análise que eu gosto de fazer da prova? E vou passar uma sugestão prática, mas que você não precisa seguir lá à risca. Ela tem seus, como dizer, suas nuances, que aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas uma ideia básica, estou perdido, de como organizar meus estudos é analisando a prova e a pontuação das matérias da prova. Como assim? Vou fazer análise aqui das provas de nível médio, que é o que eu estou mais habituado. A prova tem 2 partes gerais, conhecimentos básicos e específicos, onde o conhecimento básico tem 40 pontos e específicos 60. Tá. Então a questão de pontuação já está aí uns 60-40, certo? E aí mais especificamente a gente tem português equivalendo a quantos pontos? Tem peso 2, ele está valendo 30 pontos. Raciocínio lógico, RLM, tá valendo nada, tá valendo 5 pontos. Mas aí já aproveito para deixar minha opinião totalmente enviesada, tá? Totalmente parcial. Brincadeira, mas tem um fundamento. Raciocínio lógico, a matemática, normalmente tem peso baixo nos concursos. O peso absoluto. Porque ela tem um peso relativo. Ela tem um peso indireto. Quem é da área, quem manja de esportes aí, a gente poderia dizer de meta. Tem um meta da matemática em concurso. Que é, a matemática é um temor geral. É uma dificuldade geral, certo? No senso, na média. Portanto, você mandar bem em matemática, mesmo quando ela não tem um peso em termos absolutos tão grande na pontuação, faz com que você ganhe pontos que a maioria vai perder. Então, ela tem um meta ali próprio, a parte das outras disciplinas, entende? O raciocínio? Então, mesmo que seja que nem esse aqui bem pouco, é interessante você
garantir o máximo possível de pontos ali também. Tem informática, e aí fecha esse bloco de conhecimentos básicos. E vem para conhecimentos específicos. Vou olhar aqui no edital de conhecimentos específicos, mas eu acho que administração, arquivologia, deixa eu ver aqui, já volto. Tá aqui, ó, do cargo de nível médio, né? O agente administrativo 1. É o que costuma cair nesse tipo de concurso para esses cargos de assistente administrativo, agente administrativo, área de administrativa nível médio. Isso aqui é quase que um core, né? Quase que um padrão, esses tópicos cobrados aqui. Ah, isso lembra também outra dica legal. Não posso esquecer depois. Então tem noções de administração geral e pública e legislação específica do CRF. Isso aqui, obviamente, não é padrão, né? Isso aqui é uma coisa específica desse concurso, desse órgão, dessa instituição. Então aqui é a parte que você, obviamente, não vai pegar de outros concursos anteriores, a não ser que fossem do próprio CRF. Então, nessa parte, nesse grande tópico de administração geral e pública, nos sites, nas plataformas de questões, nos cursinhos, você vai encontrar esses tópicos divididos em diferentes disciplinas. Você vai ter lá administração geral, alguns dividem, né, administração geral e bota administração pública, outros colocam juntos administração geral e pública. Aqui tem o que? Tem um pouco de direito administrativo, tem RH, relações humanas, tem noções de arquivamento, então tem um pouco de arquivologia, também é outra disciplina que você vai encontrar nas plataformas. Tem a administração de materiais aqui, ó, tem protocolo, noções de atendimento ao cliente. Então esse apanhado que você fica fazendo concurso dentro dessa área administrativa de nível médio, você vai se deparar constantemente. Então, basicão ali a administração geral, tem que saber, tem que estudar. Arquivologia, talvez um pouco de direito administrativo aqui também. Algumas dessas coisas aqui até caem nos concursos bancários, na parte de vendas e negociação no Banco do Brasil e na parte de atendimento bancário no da Caixa. E aqui você tem que acessar essa legislação e é difícil você achar questões específicas quando se trata de legislação específica. Aí uma dica é você usar o ChatGPT, por exemplo, ou outra IA aí de texto. Aí você pega a resolução, essa legislação, joga lá e fala para ele criar questões para você praticar. Uma alternativa. Porque senão, eu pessoalmente eu não gosto de ficar estudando só lendo ali a teoria, né? Eu necessito de questões. Eu gosto de passar a maior parte do tempo, na verdade, para mim o aprendizado acontece de fato no desenvolvimento de questões e muito exercício. Então, uma maneira, eu não tenho material, eu não assino cursinho, vamos supor que a gente está indo no hard mode aqui, totalmente gratuito, pegando o conteúdo que tem disponível grátis e tudo mais. O que dá para fazer? Você pega esse tópico 1 aqui, por exemplo, princípios fundamentais da administração federal, enumeração e descrição. Você literalmente copia esse tópico 1 e joga no YouTube, vê se tu acha aula desse tópico especificamente, assiste uma aula. Depois você faz o mesmo para os outros tópicos e vai tentando assim. Se você não tem cursinho, o que a gente paga hoje em cursinhos muitas vezes é para alguém organizar pra gente as coisas. Às vezes o pagamento não é por falta de conteúdo teórico gratuito na internet daquele assunto, é porque tá tudo espalhado. Então, às vezes o pagar um cursinho se trata mais do direcionamento que isso te dá e da economia de tempo, da otimização, né? O que tá totalmente válido, mais do que propriamente para ter acesso àquele conteúdo de modo que você não teria sem pagar. Entende o que eu tô dizendo? Então, estudando gratuitamente, você encontra mais dificuldade para otimizar os seus estudos. Esse que é o principal ponto. Mas achar teoria, principalmente quando
tópicos, quando são tópicos mais batidos, como esses de administração, para concursos, arquivologia, coisa assim, talvez tenha um pouco de redação oficial também, não? Ou lá na parte do português. É relativamente fácil, tá? O problema é esse, que está espalhado e você que tem que criar a organização e a disciplina da coisa. Voltando aqui para a prova, terminando a nossa divisão aqui, por que eu fiz isso daqui? Na verdade, só repetir o que está na tabela, né? Mas é para entender o seguinte, eu não sei por onde começar. Olha só a ideia. Eu pego as divisões da prova, então a prova está dividida em... Deixa eu ver se minha câmera não parou. Não, vai ver se para. Eu pego a divisão da prova, avalio quanto cada disciplina pesa na pontuação. Não em número de questões, tá? Na pontuação. Para eu ter uma ideia do que eu preciso focar mais. Tá entendendo onde eu quero chegar? Não faz sentido eu gastar o mesmo tempo de estudo para, por exemplo, informática. Não vou falar mal do RLM. Para informática e para a administração, para conhecimentos específicos. Entende? Um pesa 5 na pontuação, o outro pesa 60. Não peso, né? Vamos falar melhor. Um corresponde a 5% da pontuação e a outra divisão corresponde a 60%. Então percebe que não faz sentido eu dedicar o mesmo período de tempo de estudo por uma razão muito simples. O seu tempo é finito. O seu tempo não é infinito. Parece idiotice falar um negócio desse. 1 mais 1 é 2. Então, mas às vezes a gente não age como se fosse finito, né? Então, qual é uma solução prática diante dessa obviedade? É você definir uma carga horária total de estudos para o concurso. Por que não? Você fazer uma análise honesta com a sua rotina, com a sua realidade, com a sua experiência de estudo, certo? Estudar não é fácil. Seu cérebro não quer. Nosso cérebro ele quer guardar energia, ser preguiçoso e ele lida muito mal com expectativas e planejamentos de longo prazo. Nosso cérebro é muito imediatista. Então, principalmente para quem está no início, é difícil imprimir um ritmo de estudo constante, em alto nível, porque às vezes ele nem sabe estudar nesse ponto. E várias horas. Não só com muita qualidade, mas com muitas horas também de estudo. É muito difícil você imprimir esse ritmo. Então, do começo, você vai ter que começar aos poucos. Porque vai ser melhor você ser constante do que você ser muito intenso, mas depois já dar um rebote e falhar tudo. Quem nunca, né? A partir de amanhã eu vou estudar 3 horas por dia. Você consegue 1, 2 dias. No terceiro já não vai. Na segunda semana já largou de mão. Aí gera um rebote no sentido que você fica mais frustrado do que quando começou. E aí você tira conclusões precipitadas, estudar não é pra mim, blá blá blá, e vira uma bola de neve. Então, se comprometa com o mínimo. Vai construindo o mínimo. No início, não se importe tanto se o seu estudo está com muita qualidade ou pouca, se está com muita quantidade ou pouca, se você está estudando com o melhor material ou não, com as melhores questões ou não. No início, a sua preocupação principal é: eu estou estudando ou não? Ponto. Você só tem que tentar responder que sim. E no final do dia, você só tem que tentar responder que sim para a pergunta: eu estudei ou não? Ah, mas eu estudei por 5 minutos. Não foi sim. Você já fez a diferença. Claro que não vai ser 5 minutos todo dia. Você vai... 5 minutos todo dia vai demorar para você alcançar alguma coisa. Mas os 5 minutos todo dia vão te levar aos 10, vão te levar aos 30 minutos e assim vai. Essa que é a ideia. Então no começo se preocupe em criar o hábito. O hábito se cria aos poucos. Você simplesmente fazendo. Se preocupe em fazer. Depois você no caminho vai aprender a refinar a coisa. Digredir um pouco. Então vamos voltar. Vamos supor que você definisse 100 horas. Eu faço a análise de uma prova, da parte da prova de um concurso assim. Não que depois eu cumpra isso bonitinho, tá? Mas eu gosto de partir desse princípio para ter uma noção. Se eu tivesse 100 horas para estudar para esse concurso, dividindo linearmente, supondo que meu nível em todas as disciplinas é igual ou mais ou menos igual, eu dividiria de acordo com a porcentagem. Se
conhecimentos específicos vale 60% da pontuação da prova, então ele vai ocupar 60% do meu tempo de estudo. Entendeu a ideia? 60% de 100 horas vai ser 60. E malandramente eu já escrevo 100 horas para ficar mais fácil o cálculo da porcentagem também. Aí, português vem em segundo, com 30 horas. RLM, tadinho, 5 horas. Mas aqui você já começa a perceber que tem umas contestações a essa estratégia, né? E RLM, agora a pontuação é baixa, aí eu estou jogando poucas horas aqui, mas ele costuma ser um assunto muito difícil, no geral, né? E informática, 5 horas também. E aí fecha as 100 horas de estudo. Você pensa que 100 horas é pouco? Tenta aí. Tenta organizar 100 horas na sua rotina até a data da prova. Você vai ver que é tarefa dura. Normalmente o edital ele sai 2 meses antes da prova, 3 meses antes. Por isso que o concurso é uma caminhada de longo prazo. Então, daqui, você já poderia sair com um bom plano de estudo. Percebe que, fazendo essa análise por horas, você não necessariamente precisa ficar preso ali na segunda-feira, vou estudar português, na terça-feira estudar conhecimento específico. Não, você está se guiando pelo número de horas. Eu já estudei tantas horas dessa disciplina. Às vezes a parte chata é ficar registrando isso também. Mas isso aqui serve para dar uma noção. Então eu gosto dessa análise de um bloco de 100 horas, de acordo com a divisão da prova. Contestações a essa estratégia. E na verdade não seriam bem contestações, seriam refinamentos, né? E você poderia, mas sei lá, eu já tenho muita experiência com as disciplinas de conhecimento específicos. Já estou mandando muito bem nos outros concursos e tal. Ou então, se é meu primeiro concurso, mas embora seja o seu primeiro concurso, é natural que, mesmo que você esteja tendo o primeiro contato com essas disciplinas ali a nível competitivo, algumas saem mais fácil, outras não. E aí você vai fazendo os nivelamentos dessa estratégia das 100 horas. Se eu começo a pegar o material ali de administração, eu vejo que eu estou me dando bem com aquele assunto, está fluindo rápido, estou absorvendo rápido e tudo mais, talvez você não vai precisar alocar tanto tempo ali. Você vai ganhar tempo para outra que você tem mais dificuldade. Por exemplo, RLM ou português, entende? Então você vai se analisando. É importante durante o processo de estudo, para a vida de modo geral, mas principalmente dos estudos, a prática da autopercepção. Principalmente para ajudar na motivação de você continuar. Você vai se auto-percebendo. Essa questão que eu consegui resolver, até ontem eu não sabia resolver. Agora eu sei. Então vai tomando consciência desses pequenos progressos. Uma consciência verdadeira, presente mesmo. Porque isso vai ajudar na caminhada. A você perceber, eu gosto de falar, quando você sobe de nível. Você vai percebendo essas subidas de nível. Isso é muito legal, isso é muito importante para sua autoestima, para sua autoconfiança e para a automotivação. O que mais? Sobre área. Uma estratégia interessante, mas aí não é para essa prova específica, para sua caminhada em concursos, de modo geral, é você, a não ser que você tenha um cargo específico, não, eu quero esse cargo nessa instituição e essa é minha meta muito específica. Beleza, então melhor ainda. Quanto mais específico a sua meta, mais fácil planejar o seu caminho. Agora, não costuma ser o caso da maioria quando se trata de concursos. É bom também que você escolha áreas quando você não tem um cargo específico, uma instituição específica. Vamos lá, a realidade geral, né? Tem um nível médio, estou tentando buscar um emprego melhor, mais estável, talvez fazer uma faculdade, me desenvolver naquele órgão e tudo mais. Enfim, é você buscar uma área que você pelo menos tenha alguma afinidade, certo? Ou você tenha mais facilidade com aquelas disciplinas daquela área. E a principal estratégia competitiva disso é que se você se fecha numa área, você fica muito mais forte em menos tempo. Por exemplo, se você fica fazendo concursos de nível médio para cargos na área administrativa, você
consegue absorver o conteúdo de uma prova, o estudo que você dedicou para um concurso, você consegue transportar esse esforço, esse tempo dedicado com mais compatibilidade para o próximo, entende? Porque no próximo concurso você já vai ter que estudar bastante coisa que você estudou no anterior. Se isso aqui eu estou dando um exemplo da área administrativa, né? Mas você poderia aplicar isso para outras áreas também, sei lá, área fiscal, área de tribunais, ou área bancária, que é o que eu foquei, embora eu tenha feito também bastante concursos. Bastante não, né? Poxa, foram só 7. Alguns concursos na área administrativa também, por isso que eu tenho alguma experiência com essas matérias. Você aproveita o seu estudo anterior com muito mais eficiência para o próximo. Isso faz com que você eleve seu nível, e por elevar o nível você pode entender por elevar a sua taxa de acertos na prova. Talvez seja um bom indicativo objetivo, né? Por assim dizer. Você vai percebendo seu progresso conforme você vai aumentando sua taxa de acertos nos concursos que você faz. Mas, de novo, também não quer dizer que se eu tirar uma taxa de acerto menor num próximo concurso em relação ao anterior, quer dizer que eu regredi? Não, né? Não dá pra dizer que você regrediu, porque você continua estudando. Toda vez que você continua estudando, você está progredindo, mesmo que pouco ou muito. Aí vai do refinamento da qualidade do seu estudo. É por isso que é importante a prática da autopercepção, que ela vai ser muito útil para fazer você evoluir mais rápido em menos tempo, porque você vai, através dela, refinando os seus estudos. Você vai entendendo melhor você mesmo. Não só fundamentos do aprendizado, de como o nosso cérebro aprende, como que acontece o aprendizado, mas sobre você especificamente. Funciona melhor de dia do que de noite, ou vice-versa. Melhor fazer blocos pequenos ou fazer blocos grandes. Enfim, aí você vai se autoconhecendo. O processo de estudo é muito ligado ao autoconhecimento, né? Então, você criar essa estratégia da área pode ser um diferencial. Por quê? E se você ficar pulando de área em área, eu fiz um concurso na área administrativa, depois eu vou fazer um na área fiscal, depois eu vou fazer um de tribunal, não é que você não possa, de novo, você faz o que você quiser. Porém, se a ideia é diminuir o tempo entre o início da sua jornada e a aprovação, você adotar a estratégia de segmentar as áreas que você vai prestar concurso é uma boa opção. Mas o que? Como eu falei, eu sou da opinião que desde que você tenha acesso à internet, você já tem bastante material a ponto de ser o suficiente para você alcançar boas notas nos concursos. Só que, como eu falei, o problema é que você tem que ter o autoconhecimento e a disciplina de saber organizar essas coisas, certo? Saber filtrar, tal, e isso só vem com o tempo, não tem jeito. Mas, se você tem alguma possibilidade de gastar algum dinheiro mensal na sua preparação, eu particularmente, pessoalmente, na minha opinião, se eu fosse, e é o que eu faço, tá? Eu não pago cursinho. Eu gastaria dinheiro com uma plataforma de questões, entende? Por quê? Na plataforma de questões, muitas vezes você já tem até aulas em vídeos e em PDFs. E eu tô falando aqui se é que você tem que escolher. Se o dinheiro tá curto, você tem que escolher uma coisa ou outra. Certo? Se você pode fazer os dois, ótimo. Principalmente para quem está iniciando. Mas se você só tem que escolher um ou outro, eu escolheria a plataforma de questões. Porque o aprendizado acontece de fato quando você exercita aquilo. E isso unindo também ao argumento que eu levantei de que material teórico você já encontra a rodo na internet. A não ser que sejam coisas muito específicas, mas no geral, a maioria do que é cobrado em concurso você já consegue encontrar com mais facilidade ou menos, dependendo ali do tópico, com mais qualidade ou menos também, dependendo da fonte, materiais para você construir a sua base teórica. Principalmente em matemática, tá?
matemática tem muita coisa gratuita, completa e de qualidade na internet. Então, a plataforma de questões acelera muito, porque sua prova, o que é sua prova? O que é o processo seletivo? É uma prova escrita, são as questões. Então, a melhor coisa que você pode fazer é praticar questões. Então, com o tempo, você tem que ganhar volume de questões. Ah, quanto? Sei lá. De novo, isso é muito pessoal, tudo mais. Mas pelo menos metade do seu tempo de estudos você gastar resolvendo questões. Não só para você se habituar a ler questões, a interpretar questões, mas, claro, também para o aprendizado do conteúdo que as questões estão trabalhando. Mas entenda que o concurso, uma prova, um vestibular que seja, mas principalmente no mundo dos concursos, vai além do conteúdo. A prova são duas provas, por assim dizer. É o teste do quanto você sabe do conteúdo exigido e também é a meta-prova, é a prova da prova, se você sabe fazer uma prova, o que também ajuda a aumentar seu desempenho. Então, travei. A plataforma de questões ajuda você a agilizar e otimizar os seus estudos. As duas principais, que foram as duas que eu já usei, são a QConcursos e a que eu uso atualmente, que é a Tec Concursos. Por alguns motivos ou outro, eu prefiro a Tec do que o QConcursos hoje. Embora o QConcursos tenha vantagem sobre a Tec, que tem como é mais famosa, talvez mais antiga, não sei. Mas tem mais participação na comunidade. Então é mais fácil você encontrar questões comentadas pelos professores ou pelos próprios estudantes do que na Tec, tá? Então às vezes na Tec vai ter uma questão no Tec Concursos que lá não tem comentário nenhum, mas que essa mesma questão na QConcursos teria. Então só essa desvantagem que eu enxergo da Tec em relação ao QConcursos, mas em termos de plataforma eu preferi a Tec Concursos, não que a QConcursos seja ruim, tá? Então de novo aqui entra uma questão muito pessoal. E eu sempre usei o plano mais básico, por isso que eu tô falando. Se você pode, pelo menos, gastar com um plano mais básico de uma plataforma de questões, é mais barato do que um plano mais básico de um cursinho. Ele deve sair, sei lá, 100, cento e poucos reais. Enquanto que nas plataformas de questões sai a 30, 40 reais o plano mais básico. Mensalmente, né? Falando. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma ideia. Vai ficar longo esse vídeo, hein? Então, fique rato do seu concurso, da prova que você vai fazer, do edital. Entenda bem as regras do jogo. Crie, se possível, um plano de prova. Por quê? Seu estado emocional, ele é importantíssimo, tanto na sua preparação, quanto no dia da prova. Hoje, meu último concurso foi da Caixa, eu não pretendo fazer mais concursos esse ano. Focar só na matemática, na faculdade, no canal, e no trabalho, e na vida, e nas crianças. Mas uma mentalidade que eu gosto de ter, quando estou em preparação para concurso, é a mentalidade de um atleta. Você treina para tudo ser decidido. Tudo é um pouco dramático falando assim, mas toda essa preparação ser colocada à prova em um dia durante algumas horas. Então, o emocional, ele é importantíssimo. Fazer um plano de prova ajuda você a cuidar do seu emocional. Por exemplo, você sabe quantas horas você tem disponível na prova, tá no edital. Então você sabe que você pode levar lanche, aí você tem que ver as regras, tem que ser embalagem transparente, coisas assim. Tal. O importante tem que ir o máximo possível relaxado. E isso é só falando objetivamente, cientificamente, para o seu próprio desempenho, para seu desempenho ser melhor. Entende? Um plano de prova ajuda isso, porque você deixar decisões tomadas é um boost, Nossa, é muito chato ficar falando inglês no meio da frase. Que às vezes o termo vem primeiro do que o termo em português. É uma ajuda que você dá ao seu cérebro, porque tomar decisões cansa o cérebro, mesmo as pequenas.
Hoje eu vou com a blusa vermelha ou com a blusa branca? Pronto, você já está gastando energia, com muitas aspas, do seu cérebro. Então, você criar um plano de prova, você já deixa as decisões tomadas pro dia da prova. Então, acho que talvez seja uma dica boa para finalizar esse shorts de 50 minutos. No dia da prova, deixa até a roupa que você vai vestir já decidida. A hora que você vai acordar, a hora que você vai estar no ponto de ônibus, se você for de condução coletiva, a hora que você vai sair, se for de carro, se for a pé, qual roupa você vai, o que você vai levar para comer, quais canetas você vai levar, o que você precisa imprimir. Deixe o máximo de decisões possíveis já tomadas. Isso, por exemplo, ajuda com certeza no seu desempenho. E durante a prova também. Crie uma estratégia. O que eu vou fazer primeiro? Você não é obrigado a seguir a ordem que as questões vêm dispostas. Você pode começar do final da prova. Pode começar pela matéria que você está mais confiante. Se tiver redação, você dá uma olhada na proposta da redação. Você deixa para fazer depois, no final da prova. Mas você já deixou lá aquilo matutando na tua cabeça da proposta, o que se espera na redação, qual é o tema. Aí você foi fazer a prova e depois você volta nela. Aí você vai para as questões difíceis. Você se deparou com uma questão trabalhosa. Você não tem que cair para dentro dela naquele momento. Você pode pular. Pode voltar nela depois. Entende? Então você criar essas estratégias na forma de regras. Se acontecer isso, então eu vou fazer isso. É claro que você não vai prever tudo. Vai acontecer. Há possibilidade do acaso agir. Mas o máximo possível que você puder controlar, que você puder tomar as decisões antes, deixar essas decisões tomadas, é melhor para o seu cérebro. Desafoga o seu cérebro. Tomar decisões cansa. Então você cria, tipo, na sala, eu vou sentar na frente, eu vou sentar atrás, se eu puder escolher, né? Se já não tiver todo mundo lá e com poucas opções. Aí eu vou ficar perto da porta ou não? Vou ficar perto de janela ou não? São micro decisões, mas que podem fazer diferença. Talvez você se incomode com a luz do dia, do sol, né? E aí, nesse caso também, provavelmente você se incomoda com alho. Aí você senta na frente, aí de repente os fiscais ficam conversando, falando, e você se atrapalha com isso, enfim. Você senta atrás também você vai ficar olhando todo mundo toda hora também. Quando um levantar, vai chamar sua atenção. Então, são coisas que você pode analisar, gastar um tempinho aí, criando uma estratégia nesse formato. Se isso acontecer, então responda assim. Porque a decisão já está tomada. Você só vai aplicar esse algoritmo no dia. Na prova, fazer pausas. Vá ao banheiro, beba água, respire, faça pausas estratégicas, certo? Terminou de ler a prova. A prova, muito raramente, a gente faz todas as questões na primeira lida. Questões mais fáceis, questões mais difíceis, natural. Então pode ser que na primeira lida da prova inteira você não resolva todas as questões. Então você dá essa primeira lida, gastou 1 hora ali, 1 hora e meia, é um bom momento de você dar uma pausa. Nosso cérebro ele não sustenta foco por um período muito longo de tempo, não foco de alta intensidade, né? Então ele requer pausas. Então você vai no banheiro, dá uma relaxada, bebe água, depois você volta, respira, vai no seu tempo. E claro, guarda um tempo ali para o cartão respostas, 15, 20 minutos finais. Enfim, a ideia do vídeo foi passar algumas dicas para esse concurso especificamente, mas de modo que pudessem ser aproveitadas para qualquer concurso. Foi tudo meio bagunçado porque raramente, aliás, eu nunca faço roteiro para os vídeos e então eu vou tentando puxar as ideias na hora e espero que de alguma forma tenha sido útil, tá?